rebanho. É um hino bastante conhecido de todos e nós vamos cantá-lo louvando a Deus como prelúdio para nós prepararmos nosso espírito para adorarmos a nosso Deus. Um só rebanho, irmãos. Deus possa abençoar cada um de nós com esse culto de adoração a Ele. E nós, mesmo pecadores, mesmo frágeis, criaturas que estão constantemente errando, nós viemos até aqui. Só o fato de estarmos aqui, nos humilhando, saindo de nossas casas, reflete a nossa vontade de comungar com o Senhor Jesus. Nós temos certeza de que Ele está aqui em nosso meio. E através do Espírito Santo, Ele habita em nós e nos faz ter vontade de estar com Ele. Eu queria chamar agora o pastor André para fazer a primeira leitura. Ela está naquela primeira carta de João, próximo lá do Apocalipse. Não é o Evangelho, mas a primeira carta do apóstolo João. E nós temos Tiago, 1ª e 2ª Pedro, e depois 1ª João. 1ª, 2ª, 3ª João, depois tem Judas e Apocalipse. Então, é a primeira carta de João, capítulo 1, de 1 até 4. O pastor André vai nos brindar com essa leitura. Graça e paz, pastor José Benedito, graça e paz a todos nós. Primeira Epístola de João, capítulo 1, versículos de 1 a 4. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos,
o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que conosco, anunciamos para vós, também a vós outros, para vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Eu quero destacar aqui justamente o versículo 1 e o último. O apóstolo João diz: o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Estas coisas vos escrevo para que a nossa alegria seja completa. Nós estamos aqui nesta noite agradecidos a Deus e principalmente tendo esta consciência que Cristo Jesus se faz presente aqui. O nosso Evangelho não é um Evangelho de filosofia, e sim de relacionamento com Deus. Nós podemos ser tocados por Cristo Jesus e pela fé também podemos tocar a Cristo Jesus. E aí sim, como diz a epístola, a nossa alegria seja completa. Oremos. Querido Deus, amado Pai, nós nos prostramos diante de Ti nesse instante e pedimos o perdão pelos nossos pecados. Te agradecemos, a Deus, porque nós não nos prostramos diante de uma ideia, diante de uma filosofia, de uma crença, e sim diante de uma pessoa que nos ama profundamente e como nós somos. Dele podemos sentir o seu toque, a sua presença, o seu amor. E nele também nós podemos tocar pela fé e sermos, a Deus, abençoados. Que a presença maravilhosa de Cristo Jesus se faça sentida nas nossas vidas, na nossa mente, no nosso coração, no nosso espírito. E assim, ó Deus, neste culto, tanto a tua quanto a nossa alegria seja completa. Em nome de Jesus. Amém. 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 Louvado seja Deus. E que nós possamos nos alimentar com esse culto e com a palavra que será trazida. Nós vamos louvar a Deus agora com o hino número 5 do nosso inário, o hino Glória e Coroação. Número 5, irmãos. Os irmãos podem permanecer assentados.
verdade, gente, apreciando e louvando o Senhor com hinos que dignificam tanto a nossa igreja reformada, né? A teologia própria, com bem escrita, um hino maravilhoso, né? Então, nós vamos agora voltar para a primeira carta de João e nós vamos fazer aquele momento de exercitarmos a nossa natureza pecadora e levá-la a reconhecer que é errada, a natureza que é pecadora, por isso peca, não é aquele que peca, por isso se torna pecador. Nós pecamos porque somos pecadores. Nós temos a natureza de Adão em nossos lombos. O nosso genoma, ele já veio errado desde Adão. E nós não somos capazes de mudar essa natureza nossa. Só o Espírito Santo de Deus, quando Ele vem habitar em nós, nós nos tornamos novas criaturas, regeneradas ou nascidas de novo por causa dele. Então eu queria que os irmãos ficassem em pé para fazermos uma leitura reverente e vamos prestar atenção ao que diz esse pequeno texto. São alguns versículos apenas, mas que tem uma profunda, um conselho e promessa também. Não só conselho de confessar nossos pecados, mas promessa de que nós temos perdão em Cristo. Em Cristo. Diz assim, versículo 5, 1 João, capítulo 1, versículo 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Quem consegue entender isso, sabe que só em Jesus, nós temos perdão. Versículo 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. O 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, a condição, se confessarmos, se fizermos isso de todo o nosso coração, sinceramente, com constrangimento, com o coração contrito, quebrantado, tem a promessa: Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e também para purificar de toda injustiça. Porque nós somos cheios de pecado e cheios de injustiça. Ele é santo e pode nos perdoar. E Ele é justo e Ele pode nos purificar da injustiça que há em nós. E o 10. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Por que eu trouxe esse texto? Porque há segmentos de igrejas, especialmente as arminianas de tendência para wesleyana, que diz que o homem é capaz de chegar a um nível tão alto de santidade, de santificação, que ele pode não pecar. Como um monge tibetano. Isso é fazer Deus de mentiroso. Se toda a Escritura diz que nós somos
pecadores, não há um justo nenhum sequer, e o salário do pecado é a morte. Se nós dissermos que não temos pecado, fazemos um mentiroso. Existem também pessoas que acham que, sendo boazinhas, vão para o céu. Não vão para o céu. Se não for pelo sangue de Jesus, não vai para o céu. Então, vamos confessar nossos pecados de forma bem sincera. Senhor, eu xinguei aquela pessoa com uma palavra horrível. Senhor, eu pensei em pensamento malicioso. Confessa. Diga que você caiu. Diga que você tropeçou. Fale a Deus de coração. O que a tua mente, o teu coração lembrar. Confesse. Enquanto nós entoamos o hino 43, sinceridade. consagrar suas ofertas. Enquanto nós entoamos o hino 66,
tudo entregarei, tudo entregarei. Diante da Tua presença, nós nos colocamos em Tuas mãos, nossas vidas, nossos sentidos, nossos sentimentos, nossos erros e nossos acertos, ó Pai. E nós te pedimos que, por meio do Teu Santo Espírito, conduza nossas decisões, conduza as nossas vontades, Senhor, conduza os nossos pensamentos, para que faça sempre a Tua santa vontade. Nesse momento nós te agradecemos pelas ofertas, pelos dízimos aqui deixados, devolvidos, e que o Senhor os abençoe e multiplique a obra, que faça que o Teu reino prospere, o Teu reino cresça, que o Teu Evangelho seja pregado a toda criatura, aqueles que o Senhor quer alcançar, Senhor, através da nossa vida, através desse pequeno aprisco, Senhor. Nós temos nos colocado em Tuas mãos para que nos dirija, Senhor, para que nos guie, para que nos faça útil nas Suas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora nós fazemos o exercício de crianças e nós escrevemos uns bilhetinhos para que Deus saiba o que nós temos de mais
o mais importante em nossos corações a gente coloca nesse papelzinho. Deus, Ele sabe todas as coisas, mas nós nos humilhamos e escrevemos para que Ele entenda como crianças que somos mesmo. Nós vamos entregar isso agora, o presbítero Ronê vai passar, enquanto nós entoamos o hino 107, Não me esqueci de ti, para lembrarmos que Deus, mesmo que uma mãe esqueça o seu filho, Deus não nos esquece. Os irmãos podem se assentar e o presbítero vai passar enquanto nós louvamos a Deus. E vamos pedir que as crianças que estão aqui presentes sejam abençoadas. Nós vamos pedir à professora Diaconisa Persida que venha aqui à frente. Nós vamos orar por elas. Vamos orar. Hoje o pastor começou com a palavra da nossa música, Deus é Santo, da nossa música sim.
porque a gente canta a música do Senhor, né? Então nós vamos cantá-la, porque hoje você começou dizendo que Deus não é escuridão, que Deus é luz, que Deus é santo. E é essa passagem que nós vamos cantar. Amém. Amém. Tia Aparecida, você ajuda? Hã? Sim. Então fala assim, Deus é santo, Deus é puro e Deus é luz. Nele não há nada escuro, a luz diz que Deus é santo. Deixa a Rebeca falar. Fala, Rebeca. É a palavra do pastor leu para nós, a palavra de Deus. Tá. Que Deus é santo. Deus é santo. Que Deus é Luz. luz e aqui não há Nada escuro. isso mesmo. Então vamos lá. Que lindo, né? Então a vida dessas crianças precisa ser alimentada na palavra e eles têm que ser formados desde pequenos como missionários, como aqueles que vão levar a mensagem de Deus, aqueles que vão levar esperança a esse mundo tenebroso que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo, de fato, o fim dos tempos. As profecias estão se cumprindo e nós não temos pretensão de prever nada, nós estamos na mão de Deus. Mas nós queremos deixar essas sementinhas aí para quando nenhum de nós puder mais raciocinar, tiver com Alzheimer, com artrose, já usando fralda, eles vão estar pregando o Evangelho. Deus abençoa cada uma dessas vidas. Então agora eles vão para a aula da escola bíblica, eles vão ingerir a comidinha própria da idade deles e nós vamos nos alimentar de outro tipo de feijão. Aparecida, pode orar por nós? Glória a Deus, Senhor, por isso. Glória a Deus pela tua palavra, Senhor. Glória a Deus porque está escrito na Bíblia que o Senhor é santo e nada contrário se prova, Senhor. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é santo, porque o Senhor é luz e porque o Senhor nos ama, ó Deus. Obrigada, Senhor, pela vida de cada um que aqui se encontra e aqueles também que nos ouvem, Pai. Abençoa, Senhor, cada criança, Senhor. Que seja feito, Senhor, a tua vontade na vida delas. Que as promessas do Senhor se cumpram, Pai. E nós temos esperança, Senhor. Nós temos a fé que o Senhor está conosco, que o Senhor está com ela. Que nós estamos aqui, Senhor, pelo mover, Senhor, do Senhor, somente do Senhor. E nós te agradecemos nesta noite por isso, Pai. Obrigada, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Deus abençoe a escola bíblica. Queria pedir que os irmãos abram a palavra de Deus no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos. O momento das crianças sempre emociona a gente. Evangelho de Marcos, último capítulo 14.
penúltimo, capítulo 14, versículos 51 e 52. Os irmãos vão entender o que Deus pôs no meu coração com esse texto. A Bíblia é toda ela é inspirada por Deus. Ela é útil. E em cada versículo nós temos a presença de Jesus, desde o início até o final. E aqui, depois de ler muitos e muitos comentaristas, teólogos, pastores, falei, Deus tem um propósito para que esses 2 versículos estivessem no Evangelho de Marcos. Então eu queria pedir que os irmãos ouçam a leitura, Marcos 14, 51 e 52. Veja bem, diz assim: seguia um jovem coberto unicamente com um lençol, e lançaram-lhe a mão, mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. Quando nós paramos para ver passagens com esse tipo de aparente insignificância, nós, se pedirmos ao Espírito Santo, humildemente, Ele vai revelar o que Ele quis dizer na época para aqueles que leriam este Evangelho. Marcos foi um evangelista que escreveu para os romanos. Muito práticos, eram homens de guerra, eram soldados, generais, eram homens que faziam acontecer. Eles construíam pontes, construíam barcos, construíam armas, eles derrubavam o inimigo, eles faziam táticas de guerra perfeitas, e eles tinham que ouvir um evangelho rápido, preciso, conciso, e que tivesse uma mensagem muito urgente. Então o Evangelho de Marcos, ele é cheio de E, mas tal pessoa fez isso e em seguida não tem tempo para você pensar nada. Ele já vai falando, já vai acontecendo, os episódios vão um atrás do outro, e isso. Então ele fala para Romanos. E aqui o meu coração parou nesses 2 versículos. O que nós podemos tirar daqui? Então, antes de começar, eu queria pedir para os irmãos um momento de humildade, de orarmos pedindo a condução do Espírito Santo. Senhor Deus, diante da Tua palavra, nós nos sentimos insignificantes. De fato, Senhor, nós não temos entendimento para alcançar aquilo que o Senhor nos quer revelar. A Tua palavra, ela é rica, ela é infinita, e nós precisamos dela, Senhor. Ela é o nosso alimento, a nossa única regra de fé e de vida. Ensina-nos, traz para nós esse ensino que nos edifique a vida e que transforme nós que estamos aqui presentes e nossos irmãos que estão nos assistindo através das redes sociais. Que o Senhor possa alimentar cada um de nós, mas que nos torne pessoas melhores, que nos transforme em pessoas mais parecidas com o Teu Filho amado, Jesus Cristo, no nome de quem oramos. Amém. Os irmãos já ouviram falar de crente açúcar? É aquele crente que, se chover, ele não vem para a igreja, porque ele pode derreter no caminho.
Isso eu ouvi do pastor Célio Teixeira uma vez, eu ri muito. O crente 190, o crente só busca Deus na emergência. O crente Hulk, que você fala qualquer coisa, ele já se torna verde e sobe as paredes. E assim, os crentes são classificados, né, conforme o seu caráter, sua personalidade. A gente fica rindo ouvindo esses comentários, né? E aqui eu queria trazer para os irmãos o crente lençol. O crente lençol. O que nós podemos tirar de lição do crente lençol? Eu queria saber, queria trazer para os irmãos o seguinte: Jesus entrou no cenáculo e lá ele lavou os pés dos discípulos. Ele deu uma lição de humildade, porque só um escravo lavava os pés de alguém naquela época. Ele lavou os pés dos 12 discípulos, inclusive do traidor. E depois ele instituiu a ceia. Ele ofereceu o pão e o vinho como sendo o símbolo do seu corpo e do seu sangue, símbolo daquilo que ele ia, daí a algumas horas, entregar por amor de nós. Ele institui a ceia. E Pedro, como todo falante demais, ele fala bobagem. Ele promete que vai com Jesus até onde precisasse. Se for preso, eu vou preso. Se eu for morto, eu vou morto. E Jesus entra no jardim com Pedro, com João e com Tiago e fala para os outros: fica aí fora. Eu vou entrar com esses 3 aqui, que são o círculo íntimo de Jesus. Então, no jardim, ele diz: eu vou ali e vou orar enquanto vocês oram daqui. E Jesus vai e ora e pede ao Pai que afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. E volta, eles estão dormindo. Jesus diz: vocês não podem ficar acordados orando comigo nem 1 hora? E volta e ora de novo. E ele sua sangue. As suas glândulas recebem tal pressão que ele tem a hematurese. É um fenômeno que acontece debaixo de uma pressão imensa que o ser humano sofre. E o jardim do Getsemane, a palavra Getsemane, se você dividir, ela é prensa de azeite. E Jesus está ali sendo, de fato, prensado como uma azeitona, e sai sangue dele. E nós imaginamos gotas de sangue pingando naquele terreno. Tal o sofrimento de Jesus. E Jesus volta e vê de novo os 3 dormindo. Ele diz: vocês não oram, vocês dormem. Precisa vigiar e orar. E ora a 3ª vez e volta, encontra eles dormindo. Então diz: aí vem o traidor, basta, vamos. E quando encontra a turba, ele é beijado por Judas e é preso. E o texto diz que todos fogem. Todos. Ninguém fica. Então, deixando-o, todos fugiram. Esse é um dos versículos mais tristes que eu acho. Depois de eles terem visto Jesus transformar água em vinho num casamento, seria uma humilhação, seria uma vergonha naquele tempo faltar vinho em uma festa de casamento.
Ele transforma. Logo depois ele cura a filha de um oficial do rei. Depois ele no caminho ele cura leprosos e manda que eles se apresentem para o sacerdote, purificando as suas vidas e dando o direito deles voltarem a frequentar o templo, os cultos e as suas famílias a viverem com elas. Ele sobe para o Monte Hermon e se transfigura diante dos três e mostra a sua glória para esses três. E eles dormem enquanto Jesus chora sangue, sua sangue. Essa é a vida de oração dos apóstolos antes da descida do Espírito Santo. Por isso, nenhum de nós, sem o Espírito Santo, pode qualquer coisa. Nenhum de nós é capaz de se ajoelhar e orar. A vida de oração dos apóstolos é uma vergonha. É parecida com a minha e com a sua. Eles dormem, não conseguem orar. Não têm poder, não têm força, não sustentam a mente. E Jesus é preso. E eu queria perguntar para vocês, em qual grupo vocês estão? Em qual grupo nós estamos? No que deixando todos fugiram? Eu provavelmente estava nesse. Eu sou muito medroso, eu tenho medo das autoridades, de armas. Eu provavelmente fugia com toda a minha força. Eu já me coloquei nesse grupo, vocês vão pensando aí, tá? Outro grupo é o dos traidores, aquele que é capaz de ver tudo o que Jesus fez, é capaz de guardar a bolsa de dinheiro, desviar dinheiro, o primeiro tesoureiro desviando dinheiro, ele chega e beija Jesus no rosto. O Filho de Deus esteve ao lado dele 3 anos e ele é capaz de dar um beijo e entregá-lo à morte. Para que não confundisse Jesus com outro, ele, na escuridão, ele fala: o que eu beijar, este é o Rabi da Galileia. Será que nós estaríamos no grupo dos traidores? Eu espero que nenhum de nós. Mas tem também aqueles que o acusaram. Tem aqueles que mancomunaram a sua morte, a sua prisão, e o acusaram falsamente. Os sacerdotes, os escribas, os mestres da lei, esses maquinaram a prisão de Jesus, o seu julgamento. Nós fizemos um estudo jurídico do julgamento de Jesus e foi, para a igreja, foi uma demonstração, talvez do maior erro jurídico de toda a história da humanidade. Ele não tinha absolutamente nenhuma culpa. Mas também tem o grupo dos soldados. Será que nós estaríamos no grupo dos soldados armados, cheios de porretes? E ele diz: vocês vêm contra mim, ensinei no templo o tempo todo, nunca me prenderam, agora vêm contra mim com armas, como se eu fosse um bandido? Será que nós estaríamos no meio desses? E tem o grupo daqueles que chegam atrasados, discípulos de plantão, aquele que talvez estivesse na sua cama, não tinha televisão ainda, mas ele devia estar distraído com alguma coisa, e ele acorda e vê
aquele bater dos soldados, o marchar, talvez os cavalos, e ele abre a janela e vê aquela turba passando, e ele então se enrola num lençol e vai para a rua. Esse é o crente lençol, o crente de plantão, aquele que talvez por curiosidade vai, vamos ver o que está acontecendo, será que eu tiro alguma vantagem desse grupo aí, que será que tem aí? Então eu queria trazer algumas lições para nós. Nós até agora nos inserimos em algum desses grupos, mas o pior está por vir. O pior está por vir, porque veja, esse jovem seguia Jesus. Ele não era do grupo que estava preso, prendendo Jesus. Ele não era do grupo dos sacerdotes, escribas, fariseus. Ele não era do grupo dos discípulos, porque diz o versículo 50 que todos fugiram. Mas ele seguia. Se ele seguia, e o termo seguir em grego significa que ele estava indo atrás de Jesus. E diz como ele está vestido, unicamente com lençol. Os judeus, eles usavam uma peça íntima, que nós podemos chamar de uma ceroula, não sei, uma série de panos enrolados, cobrindo a parte íntima. E eles tinham uma túnica e uma manta, talvez uma capa, com a qual eles andavam, se protegiam de chuva, de vento, do frio, das tempestades. E essa vestimenta, lençol, ela chama a atenção. E o que eu tirei disso aí? Esse jovem seguia superficialmente Jesus. Esse é um momento que nós precisamos refletir. Como nós estamos seguindo Jesus? Superficialmente? Cobertos apenas com uma casquinha? Uma aparência boa de que é crente, de que realmente tem um amor por Jesus, tem comunhão com Jesus. Esse jovem é um crente que busca Jesus, segue Jesus, mas não tem compromisso nenhum. Ele é apenas um seguidor de Jesus. E nós podemos dizer que no Brasil nós estamos com milhões, 55, talvez 58 milhões de crentes confessos, de evangélicos, são vários os termos, né? Aqueles que são protestantes, pentecostais, neopentecostais, denominações diversas, metodista, adventista, batista, presbiteriana, católica. Nós podemos dizer que a maioria são crentes que não têm compromisso com Jesus. Há anos atrás, sendo católico, confesso, eu era um seguidor, um crente lençol. Eu era um seguidor de Jesus só na superfície. Eu não tinha amor por Jesus. Eu não tinha vínculo com Jesus. Mas eu ia. Eu estava seguindo Jesus. Eu queria conhecer Jesus. Eu queria saber como Ele era. Às vezes eu até tinha vontade de ser como Ele também em algumas coisas. Mas eu era um crente lençol, um crente que era superficial, sem compromisso.
E isso me envergonha profundamente, porque a maior parte da minha vida eu passei sendo isso que esse jovem demonstra ser aqui. Um crente de superfície, sem compromisso com Jesus. Será que esse crente de fato será salvo? Só Deus é que sabe. Mas devia ser uma pessoa boa. Ele escolheu um lado, ele escolheu Jesus, mas não tinha nada com Jesus. E o medo é que quando chegar o dia, Jesus diga para ele: não vos conheço. Não vos conheço. Mas Senhor, Senhor, em Teu nome profetizamos, em Teu nome fizemos milagres. Ele vai dizer: não vos conheço. O crente superficial vai correr esse risco. Como Jesus vai julgar? Eu não sei. Mas se você se enquadra em algum momento com esse tipo de segmento, procure mudar. O segundo ensino que eu tiro daqui é que esse jovem, ele fez o que deu certo, mas não fez o que era certo. O que é isso? Ele, provavelmente, aquele que passava naquela pressa toda, os soldados, a curiosidade dele fez ele se envolver num lençol e sair correndo. Porque dizem que à noite todos os gatos são pardos. Então ele falou: eu vou pôr um lençol, vão achar que eu estou de túnica e tudo bem, né? Então ele fez o que deu certo na hora e não o que era de fato certo. Dizem que nos Estados Unidos há uma década e meia, Connecticut, eu li essa história hoje, um casal jovem, casados recém-casados, assaltado à noite. Mas o ladrão entrou na casa e estava roubando os presentes de casamento. Eu achei interessante trazer para os irmãos, e aí a moça, ela estava só com a roupa íntima, com baby doll, desculpa o termo, mas acho que era isso, né? Uma camisolinha. E ela sai correndo atrás desse bandido. Isso é real, aconteceu. Enquanto que o traste ficou em casa colocando calça, sapato, meia, um agasalho para proteger do frio lá fora, né? E a mulher dele saiu de camisola atrás do bandido. Diz que pegou o bandido e conseguiu os presentes de volta. Ele foi largando no chão. Então, achei interessante trazer isso para os irmãos. É mais ou menos isso aqui, né? Há pessoas que fazem o que dá certo e não o que é certo. Eu acredito que a noiva agiu do jeito certo. O marido agiu fazendo o que deu certo. Foi o que esse moço fez. Então, vamos pensar na nossa situação. Será que nós temos feito o que dá certo e estamos aqui? Ou o que é certo? Nós temos buscado a Deus em espírito e em verdade? Será que o culto tem para nós de fato significado e tem importância e faz da nossa vida uma vida
mais de comunhão com Deus. Aí então tem uma terceira lição, e seria a lição que o pastor Alexandre pregou no domingo. Ele pregou sobre a armadura de Deus. Então vamos pensar numa armadura. Esse moço coberto com lençol, ele não é um crente que tem a sua armadura. Ele é um crente que não está preparado para a batalha. Como ele disse aqui, a batalha espiritual não está preparado. Ele vai ser descoberto. Ele vai ser envergonhado. Diz assim, mas ele, largando o lençol, fugiu. Algumas versões diz nu. Envergonhado. Ele foi descoberto, a casca dele caiu, a carapuça dele caiu, a hipocrisia dele foi denunciada. E veja que o nome de Jesus nem aparece aqui, está apenas inferido, seguindo-o, está aqui nesse o, né? Ele está seguindo quem? Está seguindo Jesus. O contexto diz que é a Jesus que ele segue. Então é um crente que não tem a armadura do Espírito. É um crente despreparado para a batalha espiritual. Na primeira tropeçada ele já caiu. Os guardas, eles sabiam quem é de Jesus e quem é do partido deles, dos sacerdotes, dos escribas. Até o jeito de se vestir era diferente. Então eles discernem, esse aí é seguidor de Jesus, e lançam mão, e ele então larga o lençol e foge nu. Ele é desmascarado. É um crente que na primeira batalha ele vai ser já derrotado. O inimigo vai derrubar ele no chão e vai envergonhá-lo. Eu diria, ele é, pior ainda, ele é um seguidor de Jesus que envergonhou o Senhor. Será que nós não temos envergonhado o Senhor com as nossas atitudes, com as nossas condutas? A gente precisa pensar sobre... São coisas simples, são coisas práticas, mas que você precisa pensar. Eu trouxe aqui uma frase de um teólogo, a gente pode usar no simples assim, no futuro. Não vou lembrar o nome dele. Diz que, relativo assim ao compromisso que nós temos de seguir Jesus. Nós vemos que esse jovem segue Jesus por vários motivos, mas não tem nenhum compromisso com Jesus, não tem absolutamente nada com Jesus. Então, ele diz a frase: se você não vive em Cristo, e aí vem. Se você não vive em Cristo, está morto para Deus. É uma frase forte. Ela tem é curta, mas é aquele soco do Mike Tyson, né? Você nocauteia, acabou a luta, né? Se você não vive em Cristo, está morto para Deus. É tão forte que nós precisamos sair daqui hoje com isso na cabeça. Como eu tenho seguido Jesus? Aquele apelido do crente que só vai aos domingos da igreja, me fugiu o nome agora. Como? Domingueiro. Crente domingueiro. Do domingo.
o crente o crente bully, né? Que é de pouca fé. Tem algumas frases assim que a gente vai lembrando, mas não é o caso, a gente só para relaxar, né? Agora, uma outra lição, creio que 6 horas por mim, 6 horas por mim, nunca vai na igreja, né? Esse menino, esse jovem, coberto unicamente com lençol, nos dá mais uma lição. Ele quis ser diferente. Ele quis ser diferente. Ele quis parecer alguma coisa diante dos outros. Mas ele foi tão infeliz, porque quando nós saímos para o mundo, nós viemos aqui hoje nos alimentar da palavra. Mas quando a gente sai para o mundo, nós podemos sair como esse crente aqui. Diferentes, mas sem fazer qualquer diferença onde está. Esse é um problema que machuca a gente. O que quer dizer isso? Você age como um agente secreto onde você trabalha. É o crente 007. Ele não se revela enquanto alguém não chega para ele. Então, é tão difícil. Você tem que fazer a diferença onde você está. Você tem que ser sal e luz. Você tem que dar tempero. Você tem que inibir o mal do lugar onde você está. Você tem que ser luz para que a tua fisionomia, a tua face. Eu vou contar a história até uma foi no supermercado que a gente nunca vai. E ela foi a pé. E aí ela me ligou e falou assim: bem, eu não estou lá no salão, eu estou no supermercado. E eu chego e ela está conversando com o homem. Eu falo: nossa, mas eu não posso deixar um minuto essa menina. E aí ela falou que ela estava ali escolhendo ração para o gatinho, e o senhor, ele chegou e falou para ela: essa daqui é muito boa, meu gato come. Ela começou a conversar com ele. Aí ele perguntou: você é evangélica? Ela falou: sou. Eu vi você, luz, é diferente. E passou uma senhora, assim, olhando para nós estávamos 3 rindo já, né, no corredor. E ela olhou para nós e falou: vocês todos são crentes, né? Eu também sou. Então, a gente vê a luz é diferente, né? E o resto do pessoal todo para lá, para cá, comprando, vendendo, né? Então, é sal e luz. Você não pode ser diferente para mostrar aos outros que é diferente, mas você tem que ser diferente. E esse moço, ele quis ser diferente, mas não fez nenhuma diferença. Ao contrário, ele foi humilhado, ele foi desmascarado. Então, são lições simples, de versículos que parecem que não trazem nada para nós, mas que são de uma riqueza imensa. Ainda mais hoje, que nós somos chamados para participarmos da ceia, né? Então, eu queria deixar essas lições, poderia alongar mais, mas vamos parar por aqui. E onde entra Jesus nisso? Jesus entra em tudo. Jesus, ele tem que ser o sangue que circula nas suas veias. Jesus tem que ser aquela molécula que liga o nervo na sinapse, ela transfere. Jesus tem que ser a mitocôndria da célula sua. Jesus tem que ser os hormônios da tireoide, do pâncreas, da suprarrenal, para fazer teu corpo ser sadio. Jesus não pode ser
aquele ser que você vê numa foto imaginária de algum artista, ele não é isso. A Bíblia não quis deixar a imagem de Jesus para ninguém. A imagem de Jesus, ela está aqui em cada versículo da Bíblia. E nós não podemos fazer o papel desse jovem que se cobriu só com um lençol, que não tinha armadura, que não conhecia a palavra, que não foi capaz de vencer uma luta espiritual, que foi um crente sem compromisso com Jesus, que foi um crente que envergonhou o Senhor. Não foi sal, não foi luz, não fez diferença nenhuma. Os soldados nem se importaram com ele, ele fugiu. Essa é a lição que eu queria trazer para os irmãos. É o compromisso. Qual é o compromisso que nós temos com Jesus? Se você não vive em Cristo, está morto para Deus. Guardem isso. Senhor Deus, a nossa humanidade manchada pelo pecado, Senhor, com o lodo do Éden ainda em nosso corpo, com o silêncio de Adão nas nossas bocas. Senhor, nós te pedimos perdão por sermos superficiais, por sermos descompromissados, Senhor, achando que isso é suficiente. O Senhor não quer isso de nós. O Senhor quer pessoas que o amem, que o adorem, que de fato sejam habitadas pelo Espírito e que deixem Jesus correr nas suas veias, que sintam, em primeiro lugar, amor por Jesus. E nós te pedimos que, como fonte de todo amor, compartilha conosco, Senhor. O teu amor é um atributo que o Senhor pode compartilhar com cada um de nós. Compartilha conosco do teu amor infinito. Não vai lhe faltar nem um pouquinho, Senhor, para que nós o amemos em primeiro lugar, para que o Senhor seja o primeiro em nossas vidas, para que nada mais nos importe senão o Senhor. Faça, Senhor, que cada um de nós saia daqui com um pouquinho mais do teu amor em nós, para que sejamos de fato diferentes e que façamos a diferença lá fora, que nós possamos temperar esse mundo com o tempero do Senhor, que nós não cheiramos morte, mas que sejamos cheios de vida nessa natureza humana, pecadora, decadente, cada vez mais depravada. Atende o nosso pedido, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu queria convidar agora que nós possamos cantar o hino número 214. Eu quero que os irmãos acompanhem esse louvor enquanto nós vamos lavar nossas mãos. Queria que o pastor pudesse me acompanhar. Enquanto os presbíteros típicos. Música
e tome do pão e beba do cálice. Oremos. Querido Deus, amado Pai, nosso Deus, nossa natureza pecaminosa, como teu servo trouxe a tua palavra aos nossos corações, nos exortando, nós, ó Deus, estamos de uma forma ou de outra nestes grupos que te traem, que te abandonam, que te negam, porque somos pó. E se não fosse a tua graça maravilhosa, o teu corpo partido, o teu sangue derramado, nós nunca teríamos comunhão contigo, Senhor. A nossa justiça não passa de trapo de imundícia. E por isso, Deus, nesse instante que examinamos a nós mesmos, nós pedimos que teu sangue vertido na cruz do Calvário espiritualmente seja derramado sobre todos nós, nos purificando, nos limpando, porque só assim poderemos tomar esta mesa, só pela tua graça. Em nome de Jesus, consagra, Senhor, o pão, e assim possamos ser alimentados espiritualmente por ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós,
sendo nós ainda pecadores. Jesus não morreu por nós quando nós já estávamos salvos. Ele morreu sendo nós ainda pecadores. Essa é a graça maravilhosa que o pastor orou. Essa é a graça que nós não merecemos, nenhum de nós. Nós não temos mérito nenhum mais do que aquele que está agora se drogando ali embaixo da ponte. Mas Deus prova seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Nesse momento, eu queria pedir para o pastor fazer uma oração para nós darmos por encerrada a nossa culto. Tem um autor chamado Felipe Vance, ele diz que o que me diferencia daquele drogado embaixo da ponte, daquela mulher que vem do corpo, daquele que está nas trevas, é que a graça nos alcançou primeiro. Apenas isso. A graça nos alcançou primeiro. Pai querido, que o Santo Espírito que habite os nossos corações possa derramar abundantemente graça sobre nós e possamos transformar essa graça a tantas pessoas que ainda necessitam dela, Senhor. Que vivem ainda escravas do pecado, debaixo do império das trevas e sedentas do corpo e do sangue de Cristo Jesus. Obrigado por essa igreja que nos acolhe com tanto amor, com tanto carinho, com tanta graça. Obrigado, Deus, pela tua presença que move os nossos corações, toca no mais profundo da nossa alma e nos constrange pelo teu amor. Aceita, Senhor, a nossa adoração ao longo de todo este mundo, a nossa presença e a nossa profunda gratidão pela tua tão grande salvação. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé, então. E agora, irmãos, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, essa graça que é imensurável e que nenhum de nós merece, que o amor de Deus, o nosso Criador, aquele que nos põe em pé, aquele que nos dá saúde, aquele que nos cura das doenças, aquele que nos sustenta, e que a presença, a companhia, a habitação, o consolo, o convencimento do pecado, a alegria, a paz do Santo Espírito estejam com cada um de nós e com todo o povo de Deus que está espalhado por todo o mundo, hoje e sempre. Amém. Amém. Deus seja louvado.
nós queremos agradecer você aí que nos recebe em sua casa, em sua sala, na intimidade da sua vida. Que Deus possa te abençoar, que possa ter te abençoado e a sua família, aos seus irmãos, aos seus filhos, com essa palavra, com esse culto, com esse louvor. Amém. Que Deus seja louvado. Que Deus possa acompanhar você em cada segundo da sua vida. E que Jesus circule no seu sangue e não seja apenas na sua voz. Deus te abençoe. Um convite, quarta-feira tem estudo e oração. Você só tem microfone aí, pastor? Aí, que adoração maravilhosa. Quarta-feira tem estudo na Igreja Batista da Ibirá e o encontro vai ser na congregação. Sim, agora sim, eu liguei o microfone. Obrigado. Quero convidar a todos na próxima quarta-feira, às 20 horas, em Barra Bonita, na Avenida Pedro Meto, 1401, apartamento 7. Todos estão convidados para o nosso momento de estudo da Palavra de Deus e oração. Missionária Thelma, muito obrigado por esse privilégio. E lembrando que domingo tem culto aqui, né? Domingo, ceia do Senhor, 7h30 da noite. E vamos nos preparando que dia 12 de setembro, no sábado, nós vamos ter a continuação do nosso estudo, daquele livro do pastor Arival Dias Cassimiro. Nós fizemos todo o primeiro livro dele, discipulado, e vamos começar o segundo. Então, já estão convidados. Vai ser no sábado, às 7h30 da noite também, mesmo horário aqui da igreja, nós vamos nos reunir, tá bom? Vamos programando aí. Tchau. Tchau, gente.